Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Rogando a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos ajudando, nos incluindo, nos orientando nos estudos que faremos desse capítulo. Vamos então compartilhar a nossa tela, para que possamos apresentar o nosso material. Só fazer umas pequenas modificações aqui para ficar melhor. Prontinho. Então, vamos estudar o capítulo 13, que é a doutrinação, recursos especiais. Vamos trazer, então, uma pequena introdução, onde vamos trazer algumas reflexões sobre os termos doutrinador, esclarecedor e atendente. Em algumas casas espíritas, nós vemos, né, usar muito o termo doutrinador para aquela pessoa, né, que estará conduzindo o diálogo com o espírito que estará sendo recebido na reunião mediúnica, ou esclarecedor, ou ainda atendente. Então, Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, da FEB, afirma que doutrinar é instruir em doutrina ou simplesmente ensinar. Ele discorre sobre os problemas que o termo doutrinador traz. O espírito que comparece para debater conosco os seus problemas e aflições não está em condições, logo aos primeiros contatos, de receber instruções doutrinárias, ou seja, acerca da doutrina espírita que professamos e com a qual pretendemos ajudá-lo. Ele não vem disposto a ouvir uma pregação, nem predisposto ao aprendizado, como ouvinte paciente ante um guru evoluído. Sabe que é um espírito sobrevivente, conhece suas responsabilidades perante as leis universais, admite ante evidência que lhe são mais do que óbvios os mecanismos da reencarnação, reconhece até mesmo a existência de Deus. Portanto, o companheiro encarnado com quem estabelece o diálogo não tem muito a ensinar-lhe em termos gerais de doutrina. Nesse primeiro momento, em que o espírito ele é recebido à mesa para que se comece a conversar com ele sobre as questões que o afligem, primeiro ele pode estar envolvido nos próprios conceitos religiosos que ele traz com ele, não necessariamente espíritas, né? Ele pode ter uma outra denominação religiosa, ou talvez até nem ser religioso, talvez muitas vezes ele nem acredite em Deus. Então, não se faz assim necessário, nesse momento, entrarmos com qualquer conceito relativos à doutrina espírita ou muitas vezes relativos a questões religiosas, porque esse espírito pode não aceitar. Além disso, ele muitas vezes ele conhece a doutrina espírita. Então, ele sabe exatamente dos argumentos que nós vamos utilizar e, muitas vezes, dependendo da situação, ele também não aceita esses conceitos. Então, nesse primeiro momento, é muito mais necessário nós ouvirmos o que ele tem a dizer e nós conversarmos com ele da forma mais amorosa e fraterna possível. Então, Hermínio Miranda continua o capítulo tratando das qualidades e o perfil do doutrinador, que nós vamos ver mais à frente, e apesar de criticar o termo, não o substitui. Então, eu trouxe os conceitos, né, de doutrinação e esclarecedor, para que a gente possa ver assim, por que esses termos ainda são questionados em algumas casas espíritas e foram substituídos, no caso especificamente o doutrinador, substituído pelo esclarecedor. É uma das razões.
Então, a doutrinação é o processo de incutir ideias, atitudes, estratégias cognitivas ou uma metodologia profissional. Muitas vezes é distinta da educação pelo fato de que se espera que a pessoa doutrinada não questione ou analise criticamente a doutrina que está sendo ensinada. Esse conceito eu tirei da Wikipédia. O esclarecimento já traz uma outra conotação, e esse conceito eu trouxe do dicionário do Hawás, que é a ação ou efeito de esclarecer, ação ou efeito de clarear, ação de fazer com que o sentido seja explicado, elucidação, aquilo que elucida ou explica. Então, em termos de conceito, o esclarecedor, ele acaba sendo assim muito mais suave do que o doutrinador. Então, por isso também, muitas casas espíritas adotam, né, que a pessoa que está dialogando com esse espírito, ele, na verdade, ele seja mais um esclarecedor do que, na verdade, um doutrinador. Em organização e funcionamento da reunião mediúnica espírita da FEB, sob a coordenação de Marta Antunes de Oliveira de Moura, no item 6.3, extrai-se: o esclarecedor é a pessoa que, na reunião, exerce o papel de ouvir, dialogar e esclarecer os espíritos manifestantes necessitados, porém consciente de que se encontra perante uma criatura humana que sofre e que muitas vezes desconhece a real situação em que se encontra, né? Muitas vezes, alguns espíritos, eles ainda não admitem sequer que desencarnaram. Tão ligados à matéria como eles ainda estão. Então, nós temos, né, exemplos de várias histórias, né? Se nós falarmos só da obra de André Luiz, nós temos exemplos de várias histórias em que muitos espíritos, apesar de vários anos desencarnados, ainda são muito presos à matéria e não aceitam ou desconhecem de fato a situação em que se encontram. Então, a atividade de dialogador, doutrinador ou médio esclarecedor é de suma importância no acolhimento aos espíritos sofredores que comparecem à reunião mediúnica espírita, principalmente nos trabalhos de desobsessão, como Sueli Caldas Schubert no livro Obsessão e Desobsessão, na terceira parte, em Reunião de Desobsessão, capítulo 6, o doutrinador ensina. Esclarecer em reunião de desobsessão é clarear o raciocínio, é levar uma entidade desencarnada, através de uma série de reflexões, a entender determinado problema que ela traz consigo e que não consegue resolver, ou fazê-la compreender que as suas atitudes representam um problema para terceiros com agravantes para ela mesma. É levá-la a modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e, sobretudo, permeada de amor. Então, quando muitas vezes nós temos alguns exemplos na literatura espírita que tratam que o doutrinador ele pretende assim quase que catequizar aquele espírito, mostrando para ele uma autoridade que muitas vezes ele pode não ter, ele acaba dificultando a ação de auxílio a esse espírito. Então, é possível que muitas vezes, pela conduta, né, do doutrinador, isso acabe prejudicando esse atendimento. Então, é fundamental, né, nós entendermos que, independente do termo que será usado para essa pessoa que é responsável por esse esclarecimento, por esse acolhimento a esse espírito que estará dando a sua comunicação na reunião, que ele precisa se pautar pelo amor, fundamentalmente pelo amor, para atender esse espírito que sofre. Porque nós não podemos simplesmente colocar na balança que esse espírito que está sendo atendido é um obsessor, ele está prejudicando uma outra pessoa. Ele é um espírito em sofrimento e ele está ali para ser auxiliado, para ser atendido, para ser acolhido e ser tratado. Então, é muito importante que a gente entenda
que a função do doutrinador, do esclarecedor, do dialogador, né? E aí a gente tem mais um termo, né? Além do atendente, que também foi um termo recente que eu vi nas literaturas, que ele seja fundamentalmente, né, um irmão atendendo um espírito que está em sofrimento, acolhendo esse espírito, sabe? Para que esse espírito, nessa reunião, ele se sinta abraçado por esse esclarecedor. O esclarecimento não se faz mostrando erudição, conhecimentos filosóficos ou doutrinários. Também não há necessidade de dar uma aula sobre o que é o espiritismo, nem de mostrar o quanto os espíritas trabalham, como não é um instante para criticar, censurar, acusar ou julgar. Esclarecer não é fazer sermão. Não surtirão bons resultados palavras revestidas de grande beleza, mas vazias, ocas e frias. Não atenderão às angústias e aflições daquele que sofre, e muito menos abrandarão os revoltados e vingativos. Ou seja, é fundamental que a gente ouça e que a gente acolha. E que esse espírito perceba, né, nesse doutrinador, nesse esclarecedor, uma pessoa que está ali sinceramente imbuída em ajudá-lo. Ele pode até recusar essa ajuda, mas ele tem que perceber que existe sinceridade naquele atendimento, naquele momento. De outras vezes, a lógica e clareza dos argumentos, aliados à compreensão e ao amor, são o suficiente para convencer as entidades. Às vezes, a gente não precisa de muito. É nesse momento em que a gente entende que o simples e o básico são o que mais funciona. A palavra doutrinação, ainda muito utilizada no meio espírita, sofreu certo desgaste ao longo do tempo em razão de ser utilizada na forma de catequese ou de sermão. Devemos entendê-la, na verdade, como sinônimo de diálogo fraterno ou de esclarecimento evangélico doutrinário aos comunicantes que necessitam de apoio espiritual. Todavia, encontramos na obra de André Luiz, Emmanuel e outros orientadores o uso indistinto das designações doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor, palavras utilizadas nesse sentido específico. E aí nós voltamos, né, a dizer, na verdade, o termo utilizado é o que menos importa, mas o comportamento e a postura dessa pessoa que está ali com aquela função é que é muito mais importante. Emmanuel, no livro Consolador, abordando os elevados sentimentos que precisam ser desenvolvidos pelo médium esclarecedor, estabelece uma valiosa diferenciação entre doutrinar e evangelizar. Diz Emmanuel, então, assim não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir-lhes informações ou ensinar-lhe algo. É importante evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Então, a evangelização é o amor que a gente coloca no trabalho naquele momento em que estamos na função de doutrinadores ou esclarecedores. O termo não fará diferença em função da minha postura, da minha colocação, do meu discernimento em relação ao atendimento que eu estou dando àquele espírito naquele momento. Então, com isso, nós vamos entrar agora no estudo do nosso livro, né? No nosso capítulo, que é a doutrinação e recursos espirituais. Então, os recursos que a espiritualidade maior promove quando acontece a comunicação de uma entidade, consequente doutrinação, são riquíssimos e variam de acordo com a situação que se apresenta. É o que enfatizamos a seguir.
Então, aqui nós voltamos, né, a chamar a atenção que toda a parte, né, espiritual da reunião mediúnica já foi tratada, traçada e orientada pelos coordenadores espirituais dessa reunião. Então, todos os recursos que serão necessários serem utilizados nessa reunião já estarão disponíveis para que, no momento oportuno, possam ser utilizados para auxiliar a equipe encarnada no atendimento a esse espírito que será recebido nessa reunião. Na sequência dos trabalhos em que analisamos a psicofonia consciente e o desempenho da médium Eugênia, enfocamos agora o momento em que o comunicante começa a falar e expressa a sua surpresa e um certo temor por se sentir ligado ao que denomina de móvel pesado. Contido vibratoriamente pela médium, queixa-se de estar preso e de que estão fiscalizando seu pensamento e revolta-se com o que diz ser uma recepção estranha, como se estivesse num tribunal, mencionando logo em seguida o seu nome, Libório dos Santos. Então, recapitulando, né? No mês passado, nós estudamos o comportamento da Eugênia na psicofonia consciente. Então, o momento em que o espírito ele se aproxima da médium, todo o contexto daquela reunião. Então, nesse momento, nós vamos agora passar ao estudo do comportamento desse espírito, como ele se sente nessa ligação com a médium. Então, ele já afirma, né, que ele se sente preso, porque ela tem controle sobre as atitudes dele, então ela não permite que ele faça o que ele quer na reunião, né? Por isso que ele está contido vibratoriamente pela médium, e ele se sente como se tivesse preso àquela situação. Por quê? Os espíritos, né, que conduzem a reunião, que trouxeram ele para o tratamento, eles colaboram nessa ligação entre a médium e ele, para que ele possa dar a comunicação necessária, para que ele possa ser atendido. Lembrando que ele obsidia a mulher que ele ama, né? Ela procura o auxílio espiritual porque ela já estava muito fraca, ela já estava com a saúde debilitada, ela já não estava mais suportando o que ela vivia, e ela busca auxílio numa casa espírita e há todo esse atendimento. Então, nota-se que ele externa no início o sentimento de culpa que o domina em relação à própria mãe. Então, mostrando-se bastante interessado, Hilário, que faz parte da equipe, né, espiritual, que está observando todo esse trabalho, lembra que é Hilário, André Luiz, e o coordenador, no caso, é o Aulus, né, vamos dizer assim, é o chefe dessa equipe que está trazendo tanto Hilário quanto André Luiz para essas observações, para esses esclarecimentos. Então, Hilário indaga ao assistente se o comunicante poderia ser submetido a um interrogatório minucioso e se, neste caso, teria condições de responder e de se identificar. As considerações de Aulus merecem nossa atenção. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros de raciocínio. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor, a nada aspira por agora senão a vida parasitária junto à irmã de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira se alastra e prolifera sobre um muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Então, qual é a importância do que a gente viu com essas argumentações do Aulus? Esse espírito ele foi recebido para ser atendido. Então,
diferentemente do que aconteceu na época da codificação, em que os espíritos vinham, de fato, para trazer esclarecimentos, que era uma outra situação, era uma outra abordagem, era uma outra necessidade, esse espírito do Libório, ele veio para ser atendido, não somente para que ele possa se libertar, né, do martírio em que ele vive, mas também libertar a moça em que ele está obsidiando. Ele está ligado a ela de uma forma ruim, de uma forma nefasta, e é preciso que haja esse desligamento para que a moça possa se restabelecer e ele, como espírito, possa ser devidamente tratado. Então, aqui, a Sueli coloca para a gente o seguinte, que alguém poderia argumentar que Kardec se utilizava do método de evocar o espírito e, quando este se manifestava, o interrogava. O mesmo ocorrendo quando um ou outro se comunicava espontaneamente. No caso do Libório, ele não foi evocado, né? Embora a moça tivesse procurado auxílio na casa espírita, na verdade, toda a coordenação desse trabalho, a autorização para que Libório viesse a participar da reunião e fosse devidamente atendido, parte da equipe espiritual. Não há uma evocação. Houve um pedido de auxílio, né, que a moça solicitou, e houve esse atendimento. Mas esse atendimento se dá por autorização da espiritualidade. E em momento nenhum seria saudável para esse espírito que ele fosse arguído de forma a responder algumas perguntas, como Hilário sugere. Então, é uma situação diferente, né? E Sueli continua. Entretanto, é muito clara e nítida a diferença entre o trabalho do codificador e as nossas reuniões atuais. Aqui e agora, como bem explica o instrutor, temos um problema de caridade. E com o mestre lionês, a pesquisa científica, metódica e com caráter de urgência. Não podemos perder de vista que a falange do Espírito de Verdade o assessorava, o que nos leva a inferir que as entidades evocadas eram preparadas para atender às imprescindíveis pesquisas que possibilitassem a concretização no plano terreno da terceira revelação. Então, aqueles espíritos, né, que participavam das reuniões em que Kardec formulavam as perguntas, eram espíritos que estavam realmente preparados, né, para essa finalidade, diferente do que acontece hoje. Hoje, as reuniões, elas não se baseiam, né, em caráter de pesquisa, elas se baseiam em caráter de caridade. Então, não há... Nós estamos auxiliando esses espíritos a se libertarem das dores que eles carregam nas reuniões mediúnicas. E na época da codificação, os espíritos nos auxiliavam trazendo conhecimento. Então, isso é muito diferente uma realidade da outra. Então, pacientemente, Raul Silva atende ao espírito enfermo de maneira paternal, pois sentia por ele sincera compaixão, o que o fez atenuar os ímpetos de revolta, passando a ouvir com mais calma as palavras do esclarecedor. Diante do acolhimento que lhe era dispensado, o sofredor sentiu-se comovido, enquanto Silva, impondo-lhe as mãos, as quais emitiam um luminoso fluxo magnético sob a inspiração de Clementino, proferiu o sentido da prece. Sensibilizado, Libório chora. Então, a um comando do mentor, foi trazido interessante aparelho com dispositivos especiais, parecendo uma tela de gaze finíssima, medindo aproximadamente 1 metro quadrado, que ele manobrou usando uma pequena chave. A tela, então, se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Ao mesmo tempo, Clementino aproximou-se do doutrinador e o inspirou a induzir o comunicante a recordar-se mediante um esforço de memória que foi propiciado pelos quadros que foram surgindo gradativamente na tela do aparelho. Então, vamos observar bem que aqui, nessa imagem, está a história que Libório vai contar para a gente.
Então, as cenas apresentadas tinham Libório como principal protagonista. Por sua vez, Silva captou-as mentalmente e passou a descrevê-las. Resumidamente, trata-se de um carnaval onde ele pega o dinheiro da mãe, que era idosa e doente, e com a desculpa de comprar remédios para ela, sai e entrega essa loucura da festa de Mon, né? Por 3 dias e 4 noites. Ao retornar à mãe, né, que tiveram um problema, foi atendido pelos vizinhos, já havia sido socorrida e não mais o reconhecia. Ele, muito cansado, né, e bêbado, abre o gás para tomar banho e acaba morrendo intoxicado. Ele chega no local e ele acaba dormindo, porque ele estava muito exausto. E, com isso, ele acaba morrendo intoxicado, sendo considerado um suicídio. Nessa altura, o comunicante rende-se às evidências e se desespera, chamando pela mulher e por sua mãe. Diante do seu estado, ele é desligado da médium e encaminhado pelos vigilantes para uma organização de atendimento, né? Então, nesse momento em que ele está muito desequilibrado, a própria espiritualidade se encarrega de terminar com esse atendimento para que ele possa ser levado para um lugar adequado para ele ser tratado e que isso não venha prejudicar a médium. Então, há um limite que a própria espiritualidade determina. Até que ponto é possível se manter essa comunicação, até que ponto é possível se manter a reunião com esse atendimento dessa forma. Então, a tela volta à transparência inicial e André, de imediato, quer saber detalhes acerca do aparelho. Então, Aulus explica ser um condensador ectoplasmático, que é esse quadro aqui que a gente vai analisar um pouquinho mais detidamente. Com a propriedade de concentrar em si raios de força projetados pelos componentes da reunião. Então, olha, vejamos que de cada membro da reunião saem fluidos que ajudam a compor esse quadro. Então, ó, nós temos fluidos saindo daqui, passando, né, pelo espírito comunicante, vindo também de outros membros da reunião. Então, isso tudo, né, todo esse material ectoplasmático funciona para projetar esse condensador. Então, ele, com isso, reproduz as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Muitas vezes, esse médium esclarecedor, ele não tem, assim, muito vivo nele, né, a certeza de uma mediunidade, mas ainda assim ele é inspirado, ele é intuído pelos mentores, né, da reunião, para que ele possa atender de uma forma mais adequada àquele espírito, né? Nesse caso especificamente, ele consegue perceber tudo aquilo que está vindo à tona do pensamento de Libório e que está sendo projetado nesse condensador. Então, diante dessas explicações, André conclui que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os integrantes do grupo, o que foi confirmado pelo instrutor. Ele acrescenta que as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos encarnados presentes, em favor de irmãos que se encontram semimaterializados nas faixas vibratórias da experiência física. Então, temos aqui mais do mesmo, né? Mais uma vez, a importância, né, da equipe encarnada se conscientizar de que a sua participação é, de fato, importante para que esse atendimento aconteça. Então, tudo aquilo que permeia a responsabilidade espiritual dessa reunião estará sendo atendida pela equipe espiritual. Então, toda a organização, o espírito que será recebido, como ele será trazido, como ele será atendido,
O médium que vai atendê-lo, que tem condição de dar passagem à comunicação desse espírito, o dirigente da reunião, o esclarecedor, que terá condição de atender esse espírito. Então, tudo isso já fica determinado pela espiritualidade. Agora, com relação à equipe dos encarnados, é muito fundamental, é muito necessário que todos tenham consciência das suas responsabilidades. E que tenham em mente que não é só no dia da reunião que o seu comportamento tem que ser santo. Né? No dia da reunião, há um outro tipo de preparo, né, com relação a várias questões, mas durante os dias em que não há reunião, os médiuns eles têm que procurar se pautar dentro daqueles conceitos que eles acreditam ser realistas, fazer parte da realidade deles. Então, se eu acredito em tudo aquilo que eu estou estudando, e eu preciso pautar o meu comportamento dentro daquilo que eu acredito. É lógico que eu sou um ser humano, que eu estou vivendo uma experiência material e que muito provavelmente eu não vá conseguir me manter em equilíbrio o tempo inteiro. Mas eu tenho que conseguir sair do desequilíbrio mais rápido. Então, baseado nisso, é que essa homogeneidade, ela se torna muito importante. É assim que o grupo fica homogêneo, é assim que o grupo se fortalece, né? Através de tudo aquilo que a gente já conhece, do estudo, da frequência, da pontualidade, do comprometimento de cada um dos participantes da reunião mediúnica. Então, sendo assim, pessoas que exteriorizem sentimentos desequilibrados decorrentes de viciações de variada espécie perturbam as atividades dessa natureza, pois projetam no condensador as sombras que lhes são próprias, impedindo que a entidade sofredora seja atendida de forma a propiciar-lhe o esclarecimento de que necessita. Mais uma vez, fica evidenciada a imprescindível necessidade da homogeneidade de pensamentos entre os componentes dos grupos mediúnicos, corroborando as palavras de Kardec de que a reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades dependem das de seus membros. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 29, das reuniões em geral, no item 331. Convém ressaltar igualmente que o atendimento prestado por Raul Silva ao sofrido espírito Libório dos Santos reflete bem o seu amor pela tarefa, pelos sofredores, a conscientização de suas responsabilidades e também o quanto ele está preparado para exercer o trabalho de dirigente e de doutrinador. Outra valiosa contribuição nesse campo do atendimento aos espíritos sofredores e necessitados, de maneira geral, é encontrada no livro Missionários da Luz, quando André Luiz explana sobre o assunto que estamos abordando. Trata-se do acolhimento ao espírito marinho, um ex-sacerdote que se comunica através da médium Otávia por intercessão de sua mãe, desencarnada, que no plano espiritual vela pelo filho. Este, quando na Terra, desviou-se por completo da sua tarefa, comprometendo-se gravemente. Ao desencarnar, aliou-se a outros companheiros igualmente criminosos e mantinha a mente cristalizada na revolta e na descrença. A dedicada mãe solicita a colaboração do instrutor Alexandre para que a comunicação de Marinho fosse coroada de êxito, tendo destacado que este, ultimamente, se apresentava entediado, dando sinais que já não mais se comprazia na situação em que se encontrava há longos anos. Marinho foi convencido a acompanhar um dos integrantes da equipe de Alexandre, que era o Necésio, que também fora sacerdote e que o localizara alojado em um templo ao lado de outros comparsas.
Um tanto constrangido, Marinho acompanha Necésio e, ao perceber o local para onde fora levado, ou seja, o recinto onde ocorriam as reuniões de prática mediúnica, tenta resistir. Porém, quando a presença de sua mãe é citada, embora não a percebesse, acaba concordando em permanecer e até mesmo em se comunicar diante dos fortes argumentos apresentados. O resgate desse espírito é um ponto de grande valor a ser considerado, pois expressa o incansável esforço das equipes espirituais que assessoram as reuniões mediúnicas. Então, houve todo um trabalho para que se localizasse Marinho, para que se pudesse convencê-lo a participar dessa reunião, e no momento, né, que ele se aproxima do local, ele quer voltar atrás, mas aí é usado o argumento e que a mãe dele estaria próxima dele. Então, há todo um cuidado, né? Vejamos que o espírito que ficou encarregado de trazer Marinho para a reunião também havia sido um sacerdote. Então, ele sentiu, né, em Necésio, embora ele ficasse assim, um pouco constrangido, mas ele sentiu que Necésio fazia parte da realidade dele, por conta da afinidade religiosa que ele tinha praticado nessa encarnação. Enquanto a comunicação se processava, Alexandre passou a inspirar a palavra do doutrinador, ao mesmo tempo. Vários ajudantes espirituais recolhiam as forças mentais emitidas pelo participante, inclusive as da médium. Interrogado quanto ao trabalho que realizavam, um dos colaboradores prestou os esclarecimentos solicitados por André. Esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros, indispensáveis ao reavivamento de emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontram presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Então, todo o material, né, que eles recolhem de nós que estamos encarnados e que participamos das sessões mediúnicas será devidamente utilizado para atender de acordo com a necessidade do espírito que está vindo da sua comunicação na reunião, seja utilizado em benefício dele. Então, por isso que é muito importante, né, que os componentes encarnados da equipe da reunião mediúnica, eles tenham consciência de que não é só uma questão de higiene do corpo, de preservação do corpo, mas a preservação do pensamento, do sentimento, né, do equilíbrio, porque todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas questões do dia a dia, mas nós precisamos nos manter o mais equilibrados possível para que nós possamos atender adequadamente às necessidades daquela reunião. Então, imaginem se esse grupo dessa reunião mediúnica não estivesse realmente assim equilibrado, que não estivesse todo mundo alinhado dentro de um mesmo propósito. Marinho não conseguiria ser atendido. Porque só o esforço da espiritualidade não seria suficiente para que houvesse, de fato, a captação dos recursos, né, materiais necessários, ou seja, o ectoplasma de todos os participantes dessa reunião, para que ele pudesse ser atendido de uma forma devida. Então, esses recursos foram utilizados no momento próprio para que a mãe do comunicante se tornasse visível, o que finalmente o levou a atender aos seus apelos de mudança e transformação interior. Foi ainda relatado nesse mesmo livro um interessante e inusitado recurso acionado quando da comunicação de uma entidade... desculpa.
de uma entidade agressiva que, ao ser atendida por um dos doutrinadores, quis agredi-lo. Então, rapidamente, os técnicos providenciaram uma forma sem vida e a colocaram junto ao obsessor. Era um esqueleto que o amedrontou de tal forma que o fez desistir do seu propósito. Então, muitas vezes, né, pode acontecer do médium não ter um determinado controle sobre uma entidade e a própria equipe espiritual conduz um recurso para que esse espírito ele seja acalmado. Então, a equipe espiritual colaborando com a equipe dos encarnados para que a reunião transcorra em equilíbrio, né, da melhor forma possível, que todos possam ser atendidos na proporção das suas necessidades. Ao nos referirmos à importante tarefa da doutrinação, voltamos a mencionar o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínia Miranda, que é um verdadeiro tratado acerca desse tema, né, o qual ela recomenda a leitura. Então, nessa obra, o autor assinala que o doutrinador deve dispor de 5 aptidões básicas: formação doutrinária sólida, fundamentada na codificação kardeciana, conhecimento do Evangelho de Jesus, autoridade moral, essencial para legitimar os argumentos que apresenta o comunicante, fé, que expressa confiança e certeza plenas, advindas não apenas do crer, mas do saber, amor, principal condição para que se consiga falar ao coração que sofre, que está acorrentado aos grilhões do passado e se apresenta cheio de ódio e revolta. Apresenta ainda algumas outras qualidades importantes, desejáveis, mas não tão críticas, conforme diz: paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor e prudência. Então, né, para que a gente converse um pouquinho, né, sobre cada uma dessas aptidões, né? A formação doutrinária sólida, né? Isso faz muita diferença nesse momento, né? O conhecimento do Evangelho de Jesus, a autoridade moral, né? Ou seja, devemos sempre lembrar que nós somos vigiados por milhões de testemunhas, né? Então, muitas vezes, esses espíritos que serão atendidos, eles também nos observam. Eles têm condição de saber se nós somos aquilo que dizemos ser. Se nós estamos realmente em condição de conversar com eles no sentido de não ser faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque isso é muito importante, né? Nós devemos expressar a realidade do que somos, dos esforços que estamos fazendo para sermos pessoas melhores todos os dias. Por isso também que é muito importante a gente ter consciência que não é somente no dia da reunião, e isso vale para qualquer trabalho que a gente pratique dentro da casa espírita, que a gente tem que ter um comportamento santificado, né? O nosso jejum tem que ser fundamental em pensamentos, em sentimentos, em atitudes todos os dias. E a gente tem que buscar o equilíbrio das nossas emoções, buscar o equilíbrio das nossas atitudes, porque mesmo que a nossa vida esteja atravessando uma grande turbulência, nós precisamos ter o nosso discurso alinhado com as nossas ações. Então, esse comportamento ele é muito importante. Essa autoridade moral não é mostrar para o espírito que eu sou maior ou melhor do que ele, mas que o meu esforço para ser melhor para mim mesma é sincero, que eu busco realmente colocar na minha vida os ensinamentos que eu estou pregando. A fé é muito importante porque a gente precisa, né? A fé é uma confiança, né? É uma certeza além da lógica. Então, é necessário que a gente expresse isso com profunda verdade no momento em que a gente esteja atendendo esse espírito em sofrimento. E o amor, né? O amor ele é fundamental, porque o amor é, de fato, o curativo para todos os males. Não existe nenhum remédio melhor nem mais eficiente do que o amor.
Em meu livro Obsessão e Desobsessão, ao tratar desse tema, citamos que para sentir aquilo que diz, é essencial ao doutrinador uma vivência que se enquadre nos princípios que ele procura transmitir. Assim, a sua vida diária deve ser pautada o mais possível dentro dos ensinamentos evangélicos e doutrinários. Inclusive porque os desencarnados que estão sendo atendidos, não raro, acompanham-lhe os passos para verificar o seu comportamento e se há veracidade em tudo o que fala e aconselha. Eis o motivo pelo qual Joana de Ângeles recomenda: quem se faz instrutor deve valorizar o ensino, aplicando-o em si próprio. E esta mesma recomendação é apresentada pelo benfeitor espiritual Camilo no livro Correnteza de Luz. Doutrinar como Cristo é apontar o rumo da luz, norteando-se o doutrinador também por ele. Assim chegamos ao final de mais um estudo, e nós trouxemos uma frase de Joana de Ângeles para que a gente possa refletir bem sobre a importância de ouvir. Ela diz que a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. No próximo mês, nós estaremos estudando psicofonia inconsciente. Dessa forma, então, já nos despedimos, né? Rogando a espiritualidade amiga que permaneça conosco e informamos mais uma vez que, para qualquer dúvida que possamos esclarecer a cada um, entre em contato, né, conosco através dos nossos canais no GRESC. Muito obrigada e até a próxima.